Hoje você vai ver uma casa brasileira aqui nos Estados Unidos, de 2.850.000 dólares, 5 quartos, 6 banheiros, 450 metros quadrados, com piscina, no lago. Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Nós postamos essa casa no Instagram e, por coincidência, eu conheço o proprietário. Ele já tem um relacionamento com outro corretor e essa casa está à venda, é um list de uma outra corretora brasileira aqui nos Estados Unidos. E ele falou, se você quiser filmar minha casa, pode filmar. E é claro que eu disse que sim. Eu falei, não, eu tenho que mostrar para os brasileiros como que uma casa de construtora pode ficar se você investir nela. A família está de mudança para Lake Nona. Nós estamos aqui em Winter Garden. Eles irão mudar para Lake Nona para ficar mais perto dos negócios da família e é só por esse motivo que eles estão colocando essa casa à venda. Eles gastaram 4 anos reformando e fazendo o design e a decoração do imóvel. O imóvel, para você ter uma ideia, o que você vê aqui, quando você compra uma casa da construtora, ela vem branca, toda pelada. Todos os interiores do imóvel foram refeitos. Foram gastos mais de $1 milhão, com piscina, marcenaria, decoração, móveis, painéis, lustres, iluminação. E hoje você vai ver. Mas a família ainda está morando no imóvel, então você vai ver umas coisas pessoais das pessoas, inclusive a Nala, que eu já estou apaixonado por ela. Mas vamos mesmo assim porque a casa vale a pena, é um luxo. Olha só que coisa linda, uma porta dupla. Quando você chega, você tem este hall de entrada
com essa escada magnífica aqui. Olha só que coisa linda, não é? A escada toda de madeira, tem essa mesa redonda de entrada com lustre e tem umas surpresas aqui. Aqui eles fizeram uma estação de chegada, né? Você pode colocar suas coisas, pendurar os seus casacos. Tem até ali um sofazinho se você quiser colocar ou tirar um sapato. Os sapatos ali tem uma suíte que eu vou mostrar, mas olha só. Aqui tem uma sapateira. Não é um luxo, né? Se a família gosta de tirar o sapato quando entra dentro de casa, tem um lugar certinho aqui para deixar. E aqui nós temos uma mesa, um aparador de entrada. Quando você chega aqui, tem mais uma outra surpresa. O lavabo, olha só. Lindo, não é mesmo? Eles colocaram o ripado aqui no fundo. Este papel de parede imitando escama de peixe, que é magnífico. Isso aqui tudo foi refeito, isso não é entregue pela construtora, nem é esse vaso aqui. Tem uma piazinha assim bem feinha e um vaso bem feinho. Eles refizeram tudo. Então olha só, aqui a bancada toda de mármore, né, com a torneira dourada, o móvel, o quadro, iluminação, lindo, lindo, lindo. Aqui vocês vão conhecer agora minha mais nova amiga, a Nala, que ela é bagunceira. Você é bagunceira, meu amor? Você é bagunceira? Ela é bagunceira, ela vai ficar aí só um pouquinho, tá bom? Depois a gente solta ela. Olha só o detalhe que eles fizeram da passagem do hall para o grande salão. Nós chamamos isso aqui de grande salão. Ah, meu amor, você já vai sair já. O grande salão. Então eles fizeram essa passagem, que é um detalhe arquitetônico muito bonito. Aqui nós temos a sala da família. Como na casa nova eles vão ter mais espaços, o filho tem esse simulador de kart que ele deixou aqui. Ele falou, quer que tire? Eu falei, jamais, deixa do jeito que tá. A família está de mudança, então nós vamos mostrar a casa como está. A maioria das coisas vai ficar, eles vão tirar alguns itens de decoração, mas provavelmente os móveis que foram feitos para essa casa talvez fiquem. Então a sala da família belíssima, uma TV de mais de 80 polegadas, tenho certeza, né? Não é uma TV de 75, deve ser 85, 90 polegadas. Painéis de madeira, luz de LED, o balcão aqui. Quero ver quem é que toca piano na casa. Você toca piano? Eu gostaria de saber tocar. Eu fiz aulas de piano, mas nunca terminei. E aqui nós temos a sala de jantar, lustre belíssimo, as decorações. Aqui nós temos painel, espelho fumê. E olha só que lindo esse buffet. Uma Smeg de expresso. Renato, quanto custa uma cafeteira dessa expresso? Custa mais ou menos uns $1.200. Ela moe o café e faz o café e você esquenta o leite aqui. Lindas as decorações. E aqui nós temos uma cristaleira de taças com a geladeira de vinhos e uma outra geladeira. Eu achei isso aqui a coisa mais linda, olha. Olha que lindo isso. Para o café, açúcar, adoçantes, mel, caramelo, expresso. Até os gabinetes foram refeitos, tá bom? A ilha. Vamos falar um pouquinho da ilha. Gigantesca essa ilha. Gigantesca essa ilha. É uma das maiores que eu já vi. São 6 bancos, ela tem o efeito cascata aqui do lado. Eles colocaram 4 luminárias em cima. Tem a pia de 30 polegadas sem divisão no meio. Do lado de cá você tem o cooktop e o exaustor.
alta linha, toda a linha da SMEG aqui, a torradeira, de esquentar água para o chá, como é que chama? Chaleira, o liquidificador e a batedeira SMEG. Tem a linha completa. E aqui temos o refrigerador. Tem mais um refrigerador aqui, depois eu vou mostrar para você. Temos um refrigerador e aqui tem essa coisa mais linda do mundo. Essa coisa mais linda do tio. Cadê o tio? Eu sei, você vai sair daqui a pouquinho que você é bagunceira. Você é muito bagunceira, meu Deus. E deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui atrás. É lógico, aqui nós temos a gaveta, nós chamamos de warmer drawer, que é onde depois que você prepara o alimento, se você não quiser que ele esfrie, você coloca naquela gaveta o forno micro-ondas e forno normal. E aqui nós temos um segundo refrigerador. Esse daqui é uma Butler's Pantry. Você tem um segundo refrigerador, um forno, né? Esse aqui é um forninho pequenininho, se você não quiser ligar o grandão, mais uma cafeteira SMEG e olha só essa despensa linda com papel de paredes. Ficou fantástica. Toda iluminada com esse papel quadriculado, tudo organizado. Lindo, não é? Não é lindo? E desse lado de cá nós temos a garagem. Essa porta aqui sai para a garagem. É uma garagem de 2 carros. Eles até colocaram papel de paredes na garagem. Olha que legal que ficou, imitando tijolos. E aí todo o estoque, as malas, as coisas, acho que cabe um carro só, viu? Não, cabe 2 carros, mas assim, por causa das coisas que eles guardam, cabe um carro só. Vamos lá. Antes de nós subirmos no segundo andar, eu quero mostrar para vocês a primeira suíte que tem aqui, que é uma suíte de hóspedes. Inclusive, eles têm um hóspede no momento. Essa suíte fica no primeiro andar. Ela é ótima para pais idosos, para hóspedes. No momento, eles estão hospedando uma pessoa, então por isso que você vê muitos itens aqui, tá certo? Tem o seu próprio banheiro com uma pia enorme, deixa eu apagar o vente, isso. Uma pia enorme, banheiro com box de vidro temperado e tem um closet aqui, tá? Que a gente não vai mostrar não, tá bom? Vamos lá para o segundo andar? Não é lindo? Dani, filma esse lustre, que coisa linda. Ele vai do teto até lá quase lá embaixo. Esse aqui é o loft. O loft é o lugar onde você pode fazer uma pequena estação de estudo, pode fazer uma mini sala de TV. Do lado de cá nós temos a lavanderia. Olha só que lavanderia. Se você assiste o canal, você sabe que eu tenho uma queda por lavanderias e cozinhas. Inclusive tá com cheirinho aqui de amaciante. Tem uma pessoa trabalhando na casa. Olha, tem até uma chaleira ali também, Dani. Lugar para pendurar roupa, máquina de lavar, máquina de secar, o tanque. É grande o bastante que dá para armar uma tábua de passar para passar roupas. E aqui nós temos o primeiro quarto, que quando eu olhei nas fotos, eu acho que é o meu preferido.
Olha só que graça. Não é uma graça? Tudo muito bonito, tudo de muito bom gosto. Até essa moldura aqui, né, que foi feita em cima do papel de paredes, ficou lindo. A cama, a cabeceira da cama, a cor da coxa, a bancada aqui, não é bancada. Esse bench, né? O bench, que não é bancada em português. Bench é banco, né? Então assim, tem banco, essas 3 janelas dão para frente do imóvel. Tem um closet, mas eles resolveram fazer esse estilo mais do Brasil, assim, de roupeiro com espelhos. Tem a mesa de estudo da moça, não sei se ela é menina, mas acho que ela é mocinha já. Aqui, e esse aqui é o banheiro. Olha só, que lindo, né? Você vê, dá para colocar papel de paredes no banheiro também. Ele não fica úmido, essa casa já está sendo assim, sendo usada por 2 anos. Eles compraram em 2020, quando ela foi construída. Mas você vê, o papel de paredes, ele não descola. Por quê? Porque aqui nós temos o exaustor de dentro do banheiro. Então quando você toma banho, você liga o exaustor e ele suga o vapor. Se fosse fechado o vidro até o teto e o teto fosse colocado um revestimento impermeável, aí sim também que você pode até colocar um papel de parede de papel mesmo. Eu geralmente agora estou colocando os papéis de parede meio sintético, que dá até para passar pano e limpar. Vamos lá? Mais um outro quarto muito bonito. Olha só o detalhe. Gente, com a luz de LED aqui dentro, abajur, a cama. Gostei das persianas. Né? Ela não é blackout, então ela não provê muita escuridão para quem tem problema de luz, né? Gosta de dormir no escuro. Uma bancada aqui pode ser uma mesa de maquiagem, uma mesa de estudo. Aqui nós temos o banheiro. Olha só que lindinho. E do lado de cá, nós temos o roupeiro, como é feito no Brasil, estilo guarda-roupas com as portas de vidro deslizáveis. Do lado de cá é o quarto do filho, vem ver que bonito. Este é o closet de linhos, né, de roupa de cama, que fica geralmente nos corredores. E esse aqui é o quarto do filho. Muito legal, muito bonito, gostei demais. Cinza e preto, com os bonecos, os capacetes de Fórmula 1, a bandeja de perfumes, o carro, ali mais Fórmula 1, a cama em branco e preto, bem masculino, não é? E olha a vista deste quarto. Vem cá, mostra para eles, Dani. Ai, eu ia sentar nesse banquinho aqui, ia ficar olhando essa água. Coisa linda, né? E aqui nós temos o closet dele, que você vai ver rapidamente. Eu não gosto muito de mostrar os closets quando tem as roupas pessoais das pessoas, né? E esse aqui é o banheiro dele. Então você vê que todos os quartos que nós visitamos são suítes, né? Bem do jeito que os brasileiros gostam. Todas as pessoas da casa, todos os ocupantes dos quartos têm o seu próprio banheiro. Ninguém divide banheiro com ninguém. Sejam bem-vindos à suíte primária. Olha só, gente, o quarto era tão grande, essa ideia foi fantástica. Quem teve essa ideia, olha, parabéns. Esse quarto é super comprido e não precisa ser tão fundo assim, porque fica um espaço lá na frente que não tem o que fazer. Eles fizeram essa parede aqui e olha só, os roupeiros. Olha só, parece uma loja, não parece?
e vem para cá e ainda tem um banco para você sentar, para colocar os seus sapatos, cômoda para roupas, os perfumes, e aqui é o banheiro da suíte primária. O que você achou? Um espetáculo, chuveiro separado da banheira. A banheira tem ali as janelas, bem iluminado, nem as luzes nós precisamos acender. Tem aqui o quarto do vaso, a mesa de maquiagens, e aqui tem a bancada com a pia dupla. Aqui é dele, com certeza. Aqui é dela, com certeza. E olha, eles colocaram porcelanato polido no chão. Tem esse azulejo de ondas aqui, que também é muito bonito. O chuveiro ficou espetacular. E tem uma porta de correr. E olha só o tamanho do closet, né? Esse closet acho que é o mais fantástico que eu já vi aqui numa casa nos Estados Unidos. Tem esse pedaço aqui de closet, que provavelmente tinha uma parede aqui. E aí tinha um closet grande que entra no banheiro. Eles tiraram, fizeram tudo aqui. Vamos dar uma volta de novo, Dani. E olha só, todo aqui atrás. Deixa eu ver se eu acendo essa luz. Ah, ela acende sozinha. Não é? Um espetáculo. Um espetáculo. E aqui nós temos uma varanda da suíte primária. Venha ver. Olha só que delícia. Tem um lago maravilhoso ali atrás. Agora só falta nós olharmos a área externa. Vem comigo, vamos lá. Uma coisa que eu não mencionei para vocês é que os quartos aqui em cima, eles são... o segundo andar inteiro é de carpetes. E eu sei que os brasileiros têm preconceito com carpetes, mas é uma delícia de andar. Vou te falar, se você tirar os sapatos e andar descalço aqui nesse carpete lindíssimo, a cada 5 anos ou 6 anos você troca, né? E todo ano tem as máquinas que você lava os carpetes aqui, então ele fica perfumado, cheiroso e tal, não fica sujo como você deve imaginar. Então agora nós vamos olhar a área externa, que é um espetáculo. Você já pensou uma festa, um churrasco, uma noite de Natal, um Thanksgiving, uma festa de aniversário, aqui nessa cozinha externa maravilhosa? Gente, que coisa linda que ficou isso aqui. Quartzo, isso aqui não é nem quartzo, eu acho que é um mármore preto. Não é quartzo, essa pedra não é quartzo, tá? É um mármore ou um granito preto, que foi colocado mesmo assim em espinha de peixe, né? Que eles cortam, abre e espelha. E tem tudo aqui. Acho que isso aqui é um forno de pizza, geladeira, gaveteiro, lixo, pia, churrasqueira com exaustor super potente. Então olha só, se você quiser colocar uma churrasqueira dentro do lanai para não esfumaciar e empretear e lambuzar um teto com a fumaça da churrasqueira, você precisa ter um exaustor desse aqui. Esse exaustor é a peça mais cara dessa cozinha, ele é mais caro que essa churrasqueira. É um exaustor de churrasqueira mesmo, porque quando você abre, ele vem até aqui fora. Então a fumaça todinha da churrasqueira sai para fora do lanai, tá certo? E olha que mesa linda.
não é? A mesa, as toalhas. Aqui você tem a opção de deixar aberto ou de deixar fechado. Olha o nosso amigo ali, Dani, filma ele ali, ó. Linda essa área aqui. Ele estava me contando que só essa piscina aqui ficou mais ou menos uns 300 mil dólares para fazer, porque ela teve que, como o terreno é em declive, eles tiveram que fazer uma estrutura toda para que ela ficasse, quando você estivesse na piscina, você não visse a vegetação, a piscina termina e você tem uma vista da água do lago. Então tem o splash pad das crianças aqui, que é rasinho. Dá até para os cachorros brincarem aqui no rasinho, aqueles que têm medo de água. Tem a piscina mais funda ali. Tem o fire pit com o gazebo coberto, então dá para usar no dia de chuva. E aqui você tem as espreguiçadeiras e o jacuzzi. Lindo, lindo, lindo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, onde eu mostrei essa casa espetacular. Lembrando que os brasileiros podem financiar um imóvel nos Estados Unidos com 25% de entrada e saldo a pagar em até 30 anos com juros simples anual de 6,125%. Se você se interessou por este imóvel, entre em contato pelo WhatsApp na descrição do vídeo. Ou se o que você procura não é algo assim, entre em contato, que eu tenho certeza que eu e a minha equipe encontraremos o imóvel ideal, seja ele de moradia, férias ou investimento. Um grande abraço e nos vemos no domingo. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo.
E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.